Hoje um episódio polêmico, vem aí mais um episódio polêmico. Olá, eu sou Letícia Monclaro, fisioterapeuta pós-graduada em Fisiologia do Exercício e no episódio de hoje da terceira temporada do podcast Despertando o Poder do Corpo, eu venho te contar por que hérnia de disco não é sinônimo de perda de qualidade de vida, perda de função ou movimento. Mas para isso, vamos começar do começo? O que afinal de contas é hérnia de disco? A gente tem na coluna os ossos, e aqui do lado, se você está vendo pelo YouTube, vai aparecer todos os ossinhos. E entre eles eu tenho que ter um amortecimento, senão o desgaste do osso ia ser muito grande. E a esse amortecimento chamamos de disco vertebral. Esse disco vertebral é que gera a hérnia de disco, porque ele tem fibras ao redor. Então vamos pensar aqui num medalhão de filé mignon, aquela forminha, que é bem parecida com ele. Então eu tenho fibras que mantêm a estrutura dele, mas é como se o meio desse meu medalhão fosse mais pastoso, fosse como um gel, para garantir melhor o amortecimento do impacto da coluna, da gravidade sobre o nosso corpo, sobre nós correndo, andando, agachando, sobre a gente carregando peso. Então, para isso, essa estrutura no meio do disco, ela é mais gelatinosa. Sendo assim, quando ela extravasa dessas fibras que mantêm a forma do disco, a gente tem a hérnia de disco. Porque hérnia é toda estrutura que sai do seu lugar. E é por isso que a gente tem hérnia em outros lugares do corpo, como a hérnia de hiato, a hérnia femoral, a hérnia inguinal. Mas voltando ao foco, que é a hérnia de disco, nem toda hérnia de disco vai gerar dor, porque dependendo para onde esse líquido, esse gel extravase, a gente não vai ter compressão nervosa, não vai ter compressão de outras estruturas, a gente não vai ter interferência no canal medular, nem na organização da coluna. Então não gera dor, ela vai aparecer ali no exame, mas é só um achado de exame. A ressonância magnética não conta toda a história. A gente vai muito de acordo com o que o paciente relata de dor ou não. A maioria das pessoas recebe o diagnóstico de hérnia de disco junto de alguns mitos que a gente vai tratar agora nesse bloco. O primeiro mito deles é que toda hérnia de disco tem que ser operada. E na realidade, a minoria hoje em dia é operada. A gente só recorre à cirurgia em casos graves de extrema dor, de extrema falta, de extrema perda de funcionalidade, ou então quando está comprimindo estruturas muito importantes como as circulatórias. Agora, 80% dos casos vai ser tratado de modo conservador pela fisioterapia, dentro de técnicas como o RPG, o pilates e a hidroterapia. Esquece essa história de cirurgia, procure outras opiniões e inclusive de um fisioterapeuta especializado em coluna. E quais especialidades da fisioterapia entram nesse ramo? Profissionais do pilates, profissionais que atendam RPG, osteopatas, profissionais que tenham algum curso específico mesmo da área de coluna, e isso tudo você encontra no Google, quando você joga o nome da pessoa, e a gente tem uma plataforma chamada Currículo Lattes, onde você encontra todos os cursos ou pós-graduações daquele profissional. Ele também pode te mostrar as certificações dele, e isso é uma pergunta comum e que a gente não se ofende, tá? Mostra que você tá bem informado e tá buscando o melhor para si. Então não tem menor problema nem constrangimento. Mais um mito que a gente escuta muito dos pacientes é que assim que eles chegam em casa contando, olha, eu fui diagnosticado com hérnia de disco, começa todo mundo a falar, não pode mais pegar o neném, não vai mais pegar o filho, não pode mais carregar compra, não vai mais ajudar nas tarefas de casa, ai, como é que vai fazer para varrer, para pendurar roupa, olha, esquece academia, esquece pegar peso, agora você tem que deitar e ficar, acabou a vida. E na realidade a gente está falando de uma crença antiga, como eu já mostrei aqui em outros episódios, de que só o repouso é o remédio, de que o doente ele tem que ser isolado, que o doente ele tem que ficar quieto e que qualquer doença, independentemente de qual seja, é sinônimo de virar um pária social, de não poder ter as suas atividades do dia a dia executadas.
O que a gente tem que tratar aqui, na realidade, é como serão feitas essas atividades e como será feito esse exercício físico. E não abandonar tudo e deixar para lá e ficar cada vez mais imóvel. Quanto mais imóvel a gente fica, porque a gente vai ter que continuar saindo para trabalhar, vai continuar fazendo o almoço, mas quanto mais a gente coloca movimentos estressantes, sem descomprimir a coluna, sem fazer movimentos orientados para tal objetivo, mais a dor vai aumentar e mais funcionalidade vai ser perdida. O que fazer pós um diagnóstico de hérnia de disco, independentemente do nível dela? Se está na cervical, na torácica, na lombar, você vai procurar contar a história além da ressonância. Pensa, o que faz a sua dor começar? Se é que você sente dor, ou você só sente formigamento? É um formigamento que te tira a função? Ou é um formigamento que dá para você administrar? Ele passa em qual posição que passa, qual posição piora, e quais ações você tem no seu dia a dia que você se sente bem, e começar a observar dentro da sua rotina quais são os fatores estressantes e quais são os fatores atenuantes dessa dor, ou do formigamento, ou da perda de força. Lembrando que a dor nem sempre vai estar localizada na coluna. Às vezes você vai ter esses sintomas, dor, formigamento ou perda de força, em segmentos. Então, na perna, nos braços, nas mãos. Tudo vai depender da região acometida e de qual inervação está sendo afetada. Sendo assim, às vezes você vai falar, mas na coluna eu não sinto nada, mas a minha mão formiga demais quando eu vou escrever. Eu não sinto nada, mas eu perco a força, eu vou tentar abrir um pote e o pote cai da minha mão. O segundo passo, como eu disse anteriormente, é você procurar um fisioterapeuta especialista. Já o terceiro passo é você começar a movimentar-se de uma forma inteligente. Com a orientação do fisioterapeuta, você vai conseguir colocar movimentos no seu dia a dia de uma forma mais inteligente ou uma variação melhor. Assim, você vai poder cumprir suas tarefas diárias com um volume menor de dor a cada sessão. E é por isso que é super importante a gente ter paciência com o processo de cura. A gente está num momento da sociedade que a gente quer tudo para ontem. Então a gente lesionou hoje, quer estar na sexta-feira caminhando lindamente para o final de semana passar e curtir com a família. Mas as lesões, em sua grande maioria, ainda mais quando a gente está falando da hérnia de disco, a gente não está falando de uma lesão que aconteceu de ontem para hoje. A gente está falando de um processo que vem de anos, décadas. E mudar o padrão corporal demora. O nosso corpo não foi feito para viver nessa aceleração que a gente está hoje social. E sim, ele tem o seu ritmo e cada um vai ter seu ritmo. Tem pessoas que respondem super bem à terapia manual, outras vão responder melhor à eletroterapia. Então a gente tem que encontrar esse ponto técnico também. E não só já começar jogando o mesmo protocolo para todo mundo. Então, o seu caso deve ser tratado de uma forma individualizada, sempre procurando movimentos de forma inteligente a fortalecer a musculatura central do corpo e assim descomprimir a coluna, tirar a pressão ali daquela região que está comprimida. Comprimiu tanto que extravasou o líquido e herniou. Outra questão super importante é você se informar. Você está vendo esse vídeo aqui, então você já está se informando, mas também é super importante que você procure outras informações. Eu estou aqui trazendo vários pontos principais de uma forma resumida, mas questione o profissional que está te tratando, questione seu médico, questione o próprio fisioterapeuta, questione o seu psicólogo, enfim, pergunte e tente entender mais sobre o processo, porque às vezes no dia a dia você vai lembrar e vai falar, opa, peraí, que eu senti aqui, e vai se tornar mais consciente e isso facilita muito o nosso trabalho. Quando você começa a se perceber melhor no dia a dia e que situações que estão sendo estressantes, quais não, a gente consegue evoluir tremendamente. Já que eu consigo mapear melhor quais são os fatores estressantes e eles dão certinho o caminho das pedras para a gente poder liberar o corpo, descomprimir, fortalecer onde a gente tem que fortalecer, alongar onde precisa, mobilizar, e a gente vai montando esse mapa, esse quebra-cabeça
para poder te ajudar a voltar a ter mais autonomia e qualidade de vida. Então, respondendo a pergunta do podcast, por que ninguém nunca te contou que a hérnia de disco não é esse bicho de 7 cabeças e que ela melhora com o movimento? Porque a gente tem essa crença do foco de quando a pessoa tem alguma dor, alguma doença, alguma disfunção, focar em tudo que ela não pode fazer. Para depois a gente começar a pensar, quando esse não pode pesa na vida, a gente começar a pensar no que realmente pode ser feito, pode ser melhorado. E hoje em dia a mentalidade dos cientistas, dos médicos, dos fisioterapeutas tem modificado quanto a isso. Da gente começar a focar cada vez mais no pode, mesmo que ele seja adaptado. Mesmo que ele seja numa menor amplitude, numa menor frequência, num menor peso. E voltando aos pouquinhos de uma forma progressiva ao que era feito antes da crise. Fazer algum movimento não é só fazer um exercício físico, é um exercício físico com estratégia, seja progressivo, acompanhado, para você não estar fazendo nenhum movimento errado ou ativando uma parte que não convém ali naquele movimento, ou que já está hiperativada e você não precisa mais tanto dela, você precisa recrutar às vezes mais as costelas do que a lombar. Às vezes você precisa descomprimir o pescoço que você está travando ele para fazer o exercício. E essas observações são melhor feitas por um profissional que está te olhando como um todo e não só você tentando pensar. É lógico que com o tempo esse processo de conscientização corporal se torna muito eficaz e você consegue fazer várias autocorreções, mas sempre tem como refinar ainda mais o movimento. E essa é a beleza do Pilates. E é por isso que ele é tão indicado para hérnia de disco e hoje, graças a Deus, os médicos têm indicado mais. Porque ele, além de fortalecer o centro do seu corpo e fortalecer também a periferia, esse fortalecimento gera uma menor pressão sobre as articulações, dentre elas a da coluna também. Assim, a gente tem uma maior estabilização e alinhamento postural, o que vai permitir que novos problemas não surjam e agravem esse primeiro problema, ou vice-versa. Além disso, a gente tem exercícios próprios para descompressão, para tração da coluna, então para aumentar o espaço entre uma vértebra e outra, mobilizações que também geram uma melhor lubrificação e deixa todas as suas articulações mais saudáveis, assim como ser um método super adaptável. Então ele pode ser utilizado em todas as fases do tratamento, desde o momento que você está com muita dor até pós a recuperação, fortalecimento e volta às atividades diárias. Inclusive, até para quem já teve uma crise e quer voltar a ser atleta ou virar atleta amador. Então, dentro do Pilates, a gente volta a ter autonomia e confiança para fazer as tarefas do dia a dia, sem medo de travar, sem medo de perder a vida, porque você não pode fazer 1000 coisas. E um dos exemplos mais esdrúxulos é quando o médico vira e fala que você, por ter hérnia de disco, não pode mais agachar. A gente, quando recebe aqui uma receita dessa, gente, dá vontade de morrer. Porque como é que o paciente ele vai fazer xixi? Como é que o paciente vai fazer o número 2? Como que o paciente vai sentar para trabalhar? Vai ficar em pé o dia inteiro, comprimindo ainda mais a coluna, porque a gravidade em pé, ela incide muito mais do que sentar? Então, assim, gente, não é sobre não fazer, é sobre adaptar de acordo com o caso a caso. Não tem como eu passar aqui um passo a passo super específico, porque isso vai valer para Mariazinha, mas não para o Joãozinho. Só do fato de ser mulher e ser homem, a gente já tem diferenças no tratamento por causa da diferença estrutural. Os homens têm uma tendência muito mais a serem retificados, travados, comprimidos, e as mulheres de fazer uma compressão menos globalizada, mais na lombar, por empinar o bumbum, por usar salto alto, por ficar mais tempo lavando louça, em posições onde a ergonomia não ajuda a nossa vida. Então, cada caso vai ser um caso, cada incidência populacional vai... Então, cada caso vai ser um caso e cada pessoa vai ter sua necessidade. Por isso é tão importante, por isso eu falo tanto aqui de tratamento individualizado. Não adianta também, como eu falei no vídeo anterior, você entrar numa aula de Pilates onde você faz o mesmo exercício do que a senhorinha de 92 anos e do que um menino de 12.
porque você não está tratando de uma forma individualizada. E se você quer saber o que é Pilates de verdade, volta um episódio que eu te conto certinho, tintim por tintim, todas as especificações do Pilates. Bom, gente, então esse episódio é mais um episódio para reforçar que a vida é sobre movimento e que a gente não pode ficar parado esperando a solução cair no teto ou se automedicando. A gente tem sim 1001 recursos hoje em dia maravilhosos para tratamentos conservadores sem precisar de cirurgia. Então use e abuse deles. E nunca se esqueça de que você é mais do que a sua dor, mais do que a sua disfunção, mais do que um diagnóstico e do que uma ressonância. E assim finalizamos mais um episódio do podcast. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Até semana que vem. Tchau! Qualquer dúvida ou necessidade de tratamento. Qualquer dúvida ou se você quer mais informações, é só me procurar em todas as redes sociais, é @doutora Letícia Monclaro, e no meu Instagram, inclusive, tem um link direto para o meu WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Beijo, até semana que vem. Mais um mito que a gente escuta muito dos pacientes é que assim que eles chegam em casa contando, olha, eu fui diagnosticado com hérnia de disco, começa todo mundo a falar, ai, não pode mais pegar o neném, não vai mais pegar o filho, não pode mais carregar compra, não vai mais ajudar nas tarefas de casa, ai, como é que vai fazer para varrer, para pendurar roupa, olha, esquece academia, esquece pegar peso, agora você tem que deitar e ficar, acabou a vida. E na realidade, a gente está falando de uma crença antiga, como eu já mostrei aqui em outros episódios, de que só o repouso é o remédio, de que o doente ele tem que ser isolado, que o doente ele tem que ficar quieto e que qualquer doença, independentemente de qual seja, é sinônimo de virar um pária social, de não poder ter as suas atividades do dia a dia executadas. O que a gente tem que tratar aqui, na realidade, é como serão feitas essas atividades e como será feito esse exercício físico. E não abandonar tudo e deixar para lá e ficar cada vez mais imóvel. Quanto mais imóvel a gente fica, porque a gente vai ter que continuar saindo para trabalhar, vai continuar fazendo o almoço, mas quanto mais a gente coloca movimentos estressantes, sem descomprimir a coluna, sem fazer movimentos orientados para tal objetivo, mais a dor vai aumentar e mais funcionalidade vai ser perdida. Então, o que fazer pós um diagnóstico de hérnia de disco, independentemente do nível dela? Se está na cervical, na torácica, na lombar, você vai procurar contar a história além da ressonância. Pensa, o que faz a sua dor começar? Se é que você sente dor. Ou você só sente formigamento? É um formigamento que te tira a função? Ou é um formigamento que dá para você administrar? Ele passa em qual posição? Em qual posição que passa? Qual posição piora? E quais ações você tem no seu dia a dia que você se sente bem? E começar a observar dentro da sua rotina quais são os fatores estressantes e quais são os fatores atenuantes dessa dor, ou do formigamento, ou da perda de força. Lembrando que a dor nem sempre vai estar localizada na coluna. Às vezes você vai ter esses sintomas, dor, formigamento ou perda de força, em segmentos. Então, na perna, nos braços, nas mãos. Tudo vai depender da região acometida e de qual inervação está sendo afetada. Sendo assim, às vezes você vai falar, mas na coluna eu não sinto nada, mas a minha mão formiga demais quando eu vou escrever. Ai, eu não sinto nada, mas eu perco a força, eu vou tentar abrir um pote e o pote cai da minha mão. Então a gente não está falando nem sempre de sintomas no local, mas que vem dessa compressão local. Vem dessa compressão referida. O segundo passo, como eu disse anteriormente, é você procurar um fisioterapeuta especialista. Já o terceiro passo é você começar a movimentar-se de uma forma inteligente, com
Com a orientação do fisioterapeuta, você vai conseguir colocar movimentos no seu dia a dia de uma forma mais inteligente ou uma variação melhor. Assim, você vai poder cumprir suas tarefas diárias com um volume menor de dor a cada sessão. E é por isso que é super importante a gente ter paciência com o processo de cura. A gente está num momento da sociedade que a gente quer tudo para ontem. Então a gente lesionou hoje e quer estar na sexta-feira caminhando lindamente para o final de semana passar e curtir com a família. Mas as lesões, em sua grande maioria, ainda mais quando a gente está falando da hérnia de disco, a gente não está falando de uma lesão que aconteceu de ontem para hoje. A gente está falando de um processo que vem de anos, décadas. E mudar o padrão corporal demora. O nosso corpo não foi feito para viver nessa aceleração que a gente está hoje social. E sim, ele tem o seu ritmo e cada um vai ter seu ritmo. Tem pessoas que respondem super bem à terapia manual, outras vão responder melhor à eletroterapia. Então a gente tem que encontrar esse ponto técnico também. E não só já começar jogando o mesmo protocolo para todo mundo. Então, o seu caso deve ser tratado de uma forma individualizada, sempre procurando movimentos de forma inteligente a fortalecer a musculatura central do corpo e assim descomprimir a coluna, tirar a pressão ali daquela região que está comprimida. Comprimiu tanto que extravasou o líquido e herniou. Outra questão super importante é você se informar. Você está vendo esse vídeo aqui, então você já está se informando, mas também é super importante que você procure outras informações. Eu tô aqui trazendo vários pontos principais de uma forma resumida, mas questione o profissional que está te tratando, questione seu médico, questione o próprio fisioterapeuta, questione o seu psicólogo, enfim, pergunte e tente entender mais sobre o processo, porque às vezes no dia a dia você vai lembrar e vai falar, opa, peraí, que eu senti aqui, e vai se tornar mais consciente e isso facilita muito o nosso trabalho. Quando você começa a se perceber melhor no dia a dia e que situações que estão sendo estressantes, quais não, a gente consegue evoluir tremendamente. Já que eu consigo mapear melhor quais são os fatores estressantes e eles dão certinho o caminho das pedras para a gente poder liberar o corpo, descomprimir, fortalecer onde a gente tem que fortalecer, alongar onde precisa, mobilizar. E a gente vai montando esse mapa, esse quebra-cabeça, para poder te ajudar a voltar a ter mais autonomia e qualidade de vida. Então, gente, por que diabos ninguém nunca te contou? Então, respondendo a pergunta do podcast, por que ninguém nunca te contou que a hérnia de disco não é esse bicho de 7 cabeças e que ela melhora com o movimento? Porque a gente tem essa crença do foco de quando a pessoa tem alguma dor, alguma doença, alguma disfunção, focar em tudo que ela não pode fazer. Para depois a gente começar a pensar, quando esse não pode pesa na vida, a gente começar a pensar no que realmente pode ser feito, pode ser melhorado. E hoje em dia a mentalidade dos cientistas, dos médicos, dos fisioterapeutas tem modificado quanto a isso. Da gente começar a focar cada vez mais no pode, mesmo que ele seja adaptado, mesmo que ele seja numa menor amplitude, numa menor frequência, num menor peso, e voltando aos pouquinhos de uma forma progressiva ao que era feito antes da crise. Então, não é só fazer algum movimento, não é só fazer um exercício físico. É um exercício físico com estratégia, que seja progressivo e acompanhado, para você não estar fazendo nenhum movimento errado ou ativando uma parte que não convém ali naquele movimento, ou que já está hiperativada e você não precisa mais tanto dela. Você precisa recrutar às vezes mais as costelas do que a lombar. Às vezes você precisa descomprimir o pescoço que você está travando ele para fazer o exercício. E essas observações são melhor feitas por um profissional que está te olhando como um todo e não só você tentando pensar. É lógico que com o tempo esse processo de conscientização corporal se torna muito eficaz e você consegue fazer várias autocorreções.
mas sempre tem como refinar ainda mais o movimento. E essa é a beleza do Pilates. E é por isso que ele é tão indicado para hérnia de disco e hoje, graças a Deus, os médicos têm indicado mais. Porque ele, além de fortalecer o centro do seu corpo e fortalecer também a periferia, esse fortalecimento gera uma menor pressão sobre as articulações, dentre elas a da coluna também. Assim, a gente tem uma maior estabilização e alinhamento postural, o que vai permitir que novos problemas não surjam e agravem esse primeiro problema, ou vice-versa. Além disso, a gente tem exercícios próprios para descompressão, para tração da coluna, então para aumentar o espaço entre uma vértebra e outra, mobilizações que também geram uma melhor lubrificação e deixa todas as suas articulações mais saudáveis, assim como ser um método super adaptável. Então ele pode ser utilizado em todas as fases do tratamento, desde o momento que você está com muita dor até pós a recuperação, fortalecimento e volta às atividades diárias. Inclusive, até para quem já teve uma crise e quer voltar a ser atleta ou virar atleta amador. Então, dentro do Pilates, a gente volta a ter autonomia e confiança para fazer as tarefas do dia a dia, sem medo de travar, sem medo de perder a vida, porque você não pode fazer 1000 coisas. E um dos exemplos mais esdrúxulos é quando o médico vira e fala que você, por ter hérnia de disco, não pode mais agachar. A gente, quando recebe aqui uma receita dessa, gente, dá vontade de morrer. Porque como é que o paciente ele vai fazer xixi? Como é que o paciente vai fazer o número 2? Como que o paciente vai sentar para trabalhar? Vai ficar em pé o dia inteiro, comprimindo ainda mais a coluna, porque a gravidade em pé, ela incide muito mais do que sentar? Então, assim, gente, não é sobre não fazer, é sobre adaptar de acordo com o caso a caso. Não tem como eu passar aqui um passo a passo super específico, porque isso vai valer para Mariazinha, mas não para o Joãozinho. Só do fato de ser mulher e ser homem, a gente já tem diferenças no tratamento por causa da diferença estrutural. Os homens têm uma tendência muito mais a serem retificados, travados, comprimidos, e as mulheres de fazer uma compressão menos globalizada, mais na lombar, por empinar o bumbum, por usar salto alto, por ficar mais tempo lavando louça, em posições onde a ergonomia não ajuda a nossa vida. Então, cada caso vai ser um caso, cada incidência populacional vai... Então, cada caso vai ser um caso e cada pessoa vai ter sua necessidade. Por isso é tão importante, por isso eu falo tanto aqui de tratamento individualizado. Não adianta também, como eu falei no vídeo anterior, você entrar numa aula de Pilates onde você faz o mesmo exercício do que a senhorinha de 92 anos e do que um menino de 12. Porque você não está tratando de uma forma individualizada. E se você quer saber o que é Pilates de verdade, volta um episódio que eu te conto certinho, tintim por tintim, todas as especificações do Pilates. Bom, gente, então esse episódio é mais um episódio para reforçar que a vida é sobre movimento e que a gente não pode ficar parado esperando a solução cair no teto ou se automedicando. A gente tem sim 1001 recursos hoje em dia maravilhosos para tratamentos conservadores sem precisar de cirurgia. Então use e abuse deles. E nunca se esqueça de que você é mais do que a sua dor, mais do que a sua disfunção, mais do que um diagnóstico e do que uma ressonância. E assim finalizamos mais um episódio do podcast. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Até semana que vem. Tchau! Qualquer dúvida ou necessidade de tratamento. Qualquer dúvida ou se você quer mais informações, é só me procurar em todas as redes sociais, é @doutora Letícia Monclaro, e no meu Instagram, inclusive, tem um link direto para o meu WhatsApp. Vai ser um prazer conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Beijo, até semana que vem.